Abrir as nossas Bíblias, por favor, na carta aos Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Só para avisar os papais, né, gente? Essa linha é aqui do ladinho, tá? Espaço Kids que tem aqui do lado. Qualquer coisa eles trazem aqui também para conversar, tá? Então, Romanos 8, 38 e 39. Lá diz assim, gente: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar para a gente começar a falar sobre a palavra de Deus? Eu oro mais uma vez, Senhor, agora para que os nossos corações e as nossas mentes sejam abertos nessa noite, para que nós possamos receber, Deus, com muita clareza o que o Senhor quer derramar sobre nós. Que a Tua palavra ela possa realmente ser viva nesse lugar, Deus, e que nós possamos ser solo fértil para receber essa semente que o Senhor vai derramar sobre nós, transforma a nossa vida e vem realmente trazer essa verdade sobre nós. Em Teu santo nome nós oramos, Deus. Amém, Pai. Amém. Gente, na semana passada, a gente começou uma série de pregações, de 4 pregações, que Deus já tinha me incomodado um tempo já da gente trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Nossa igreja é uma igreja que se chama AME, né? E não é AME, não é sigla, é AME de amar mesmo, né? É a ordem de amar. Porque Deus, na verdade, nos deu essa ordem, amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar amar porque Ele nos amou primeiro. Então são em muitos conceitos, em muitos contextos, né, o amar ele faz parte dessa verdade, dessa característica de Deus, né? E eu entendi de Deus de compartilhar com a igreja um texto de 1 Coríntios. Não foi o que a gente leu hoje, mas foi o que a gente leu semana passada e a gente vai falar dele hoje também. Mas é uma outra carta que Paulo escreveu à igreja daí na cidade de Corinto, lá no Novo Testamento. E nessa carta, o capítulo 13, né, o texto que condiz ali ao capítulo 13, é um texto que fala sobre o amor. E é o amor de Deus, o amor genuíno, verdadeiro, absoluto, o amor que não tem nem como a gente mensurar, né? Semana passada eu vou dar essa pincelada, mas a gente, infelizmente, nós vivemos num tempo em que o amor ele é muito... eu não lembro agora o termo que eu usei, mas volátil, exatamente. Ou seja, ele vai variando muito conforme as circunstâncias ao nosso redor. Esse amor que o mundo prega, que a gente vê no mundo hoje, né, é um amor que vai variando muito conforme o que acontece ao nosso redor. E a gente precisa entender que esse amor não é o amor de Deus, não tem nada a ver com Deus, né? E por isso, na verdade, a gente passa por tantas coisas, porque ele não está baseado em Deus, ele está baseado nas nossas vontades, no que a gente deseja fazer, naquilo que é confortável para a gente. A gente acha que amor é aquela paixão que aquece o coração, e quando a gente olha para alguém, aquele frio na barriga e tudo mais. E isso tudo pode fazer parte de um sentimento que a gente está nutrindo por alguém ou por alguma coisa. Mas o amor de Deus, ele independe de qualquer circunstância. E a prova disso é que ele fez com que o único filho que ele tinha se entregasse na cruz por nós. Então é um amor que não tem realmente nenhuma comparação. A gente não consegue achar no mundo um amor como esse. E lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala exatamente sobre isso. E ele traduz e ele resume o amor em 4 características principais. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. Se a gente pegar essas 4 características, a gente consegue resumir muita coisa. E Deus me incomodou de realmente fazer algo com relação a essas 4 características. Domingo passado a gente falou sobre o amor que tudo sofre, né? E aí a gente entendeu que, na verdade, esse amor que tudo sofre, na verdade, é um amor que ele suporta qualquer carga pesada sobre ele, que ele não deixa de ser amor. Ele protege a gente daquilo que nós já temos dentro de nós, que vem do Senhor. Ele já protege a gente nesse lugar e ele também é forte o suficiente para que nada de fora possa invadir aqui dentro e fazer a gente perder esse amor.
Então a gente falou isso semana passada. Se você não estava aqui, você pode ouvir depois, a gente está gravando no áudio, né? Já está nas plataformas todas ali, a gente já está disponibilizando isso e fica à vontade para ouvir. Se você já ouviu, ouve mais uma vez, inclusive, né? Mas se não ouviu, fica à vontade para procurar lá. E aí hoje a gente vai falar desse amor que tudo crê. A gente falou do amor que tudo sofre, agora a gente vai falar do amor que tudo crê. Eu quero contar a história de um homem chamado Carlos Edmilson da Silva. Esse homem, ele foi preso perto do ano ali de 2010, 2012, acusado de estupro na cidade de Osasco, em São Paulo. A acusação era sobre 10 casos de estupro que ele teria cometido. Esse homem foi preso e ele foi preso e condenado a mais de 127 anos de prisão, porque o estupro é um crime hediondo, então tem muitos agravantes em tudo isso, e aí ele foi condenado dessa forma. Mas 10 anos depois dele estar preso, um promotor de tudo que estava rolando ali percebeu que em nenhum momento ninguém tinha solicitado um exame de DNA para confirmar se o que foi encontrado nas vítimas era realmente material genético desse cara. E ele pediu para fazer em uma das mulheres, porque foi coletado tudo aquilo que precisava ser coletado, e 10 anos depois, nesse primeiro caso, foi descoberto que não se tratava do Carlos Edmilson da Silva. E o promotor, através disso, falou assim, se isso não está certo nessa vítima, primeiro que a gente tem que encontrar quem foi, e segundo que a gente precisa ter certeza se realmente ele é acusado sobre os outros casos, porque se no primeiro já não foi, existe uma grande chance de algum outro também não ser. E, gente, todos os 10 casos que ele foi acusado, ele não era a pessoa que tinha feito. E aí foi visto que foi feito toda uma forma de se julgar da forma errada, não foi feito nem presencialmente, foi por foto. É como se eles tirassem foto da pessoa, mostrassem para a vítima e a vítima falasse que era ele, e foi assim que ele foi acusado e foi preso, condenado. E aí foi visto que realmente a justiça não estava rolando ali conforme tinha rolado. Mas por que eu estou contando toda essa história, gente? 12 anos depois de ter sido preso de forma injusta, ele foi liberto, tirado todas as acusações que tinham sobre ele, porque realmente não era ele, e descobriram quem era a pessoa que tinha feito tudo isso, e ela também foi presa e já está cumprindo sua pena conforme o que tinha feito. Por que eu estou contando tudo isso? Porque nós estamos falando de um amor que tudo crê. E existe uma personagem em toda essa história que é a Dona Maria das Graças da Silva, que é a mãe do Carlos Edmilson da Silva. Ela é muito simples, né? Se você depois for procurar lá no YouTube, tem toda a reportagem. Mas ela é uma mulher muito simples e ela, mesmo na sua simplicidade, ela correu atrás porque ela acreditava de forma intensa de que o filho não tinha feito nada. E ela correu atrás de todas as formas possíveis para comprovar que realmente o que o filho era inocente daquilo que ele tinha sido acusado. E por que eu estou contando essa história e por que eu estou falando desse personagem principal? É porque nós estamos falando de um amor que ele tudo crê. É um amor que ele vai até as últimas consequências para comprovar algo que o mundo diz ao contrário para nós. O mundo estava dizendo que ele era culpado sobre algumas coisas. E aí, através da preocupação dessa mãe, a gente sabe que amor de mãe é um amor especial pra caramba, mas ela foi até as últimas consequências para conseguir fazer com que o filho pudesse ter uma chance de poder se defender daquilo que ele tinha sido acusado, e aí foi descoberto que ele não tinha feito absolutamente nada daquilo que ele tinha feito. E aí, que ele não tinha feito. E aí a gente consegue entender que quando esse amor ele ultrapassa esse limite daquilo que a gente está vendo, porque o crer ele vai muito além de coisas que são palpáveis, né? A gente consegue entender que a gente pode chegar num lugar muito acima daquilo que a gente imagina. Mas, ao mesmo tempo, não é um amor que é fora da nossa realidade. Por mais que pareça ser um amor super mega blaster, difícil de se viver, eu posso garantir para você que esse amor ele é um amor muito fácil de se viver. Assim como é o amor da Dona Maria pelo seu filho e assim como é o amor de Deus pelas nossas vidas. Sermos acusados ou não de alguma coisa, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente, não depende, não faz com que o amor de Deus por nós dependa disso. E aí, a minha ideia, né, o que nós queremos trazer nessa noite, no final de
tudo isso que a gente vai conversar aqui é que não existe nada que possa fazer com que o amor de Deus deixe de acreditar, de crer em mim e em você. É desse amor que nós vamos falar hoje. Eu quero vou começar falando um pouquinho sobre a palavra no grego, porque em todas as 4 características a gente vai falar sobre isso, né, dessa tradução. O que quer dizer esse amor que tudo crê, que fala lá em 1 Coríntios 13? A palavra que a gente usa lá no termo em grego, né, quando foi escrito original, é pisteuo. Pisteuo. E pisteuo foi traduzido para o crer, né, que é o tudo crê, e ela significa o seguinte, gente, presta atenção aqui. Persuadido de, depositar confiança em, confiar algo a alguém. Convicção e verdade para a qual um homem é impelido por uma certa prerrogativa interna e superior à lei da alma. Quando nós cremos, quando nós falamos de um amor que tudo crê, nós estamos falando de um amor que deposita toda a confiança nele. É um amor que tudo que se confia abre mão para um lugar específico, para algo específico, que é esse amor que nós estamos falando. Esse amor, quando nós cremos dessa forma, é um amor que a gente confia o que a gente tem de mais importante na nossa vida. Eu quero que você, por 30 segundos, ou até menos, ou a primeira coisa que vem na tua cabeça, o que é mais importante na tua vida? Marido, esposa, filho, filha. Você pode pensar qualquer coisa aí. Pode ser, inclusive, né, teus bens. Pode ser que isso seja muito importante para você. Então pensa o que você tem de mais importante na sua vida. Esse amor que tudo crê é um amor que confia isso para alguém. É como se você entendesse que é tão importante que você não tem nem capacidade para dar conta disso. E eu vou falar para você, eu não tenho nem como negar, porque na palavra da semana passada eu já falei que eu tenho realmente a minha família como algo de mais importante na minha vida, minha esposa e meus filhos, né? Agora, pensa comigo. Será que realmente a gente consegue abrir mão de entender que eu não tenho capacidade suficiente para demonstrar um amor tão grande pela minha esposa, pelos meus filhos, quanto que Deus pode fazer por eles? Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo dessa forma, que a gente acredita em Deus de verdade, que a gente realmente vive essa verdade na nossa casa, na nossa vida. Mas se a gente precisasse literalmente reconhecer que a gente precisa abrir mão disso, é exatamente esse crer que Paulo está falando aqui nessa carta para 1 Coríntios, para a igreja de Coríntios. Ele está falando exatamente isso, que quando nós cremos que o amor tudo crê, nós entendemos que tudo que nós temos de mais importante não existe capacidade em nós para cuidar disso. Nesse amor que crê, nós somos movimentados por algo que ultrapassa o nosso entendimento. De forma clara, né, gente? Você pode olhar para minha cara e falar assim, tá, é meio impossível a gente fazer algo nesse sentido. De abrir mão, de dizer que realmente a gente não tem. E eu entendo que é muito mais fácil porque quando a gente está no controle, fica mais fácil da gente saber o que está rolando e o que não está. Ou aquilo que vale a pena ou que não vale. Mas esse amor que vem de Deus, esse amor que tudo crê, ele é um amor que ele é movimentado por algo que ultrapassa o meu e o seu entendimento. Ultrapassa o meu conhecimento, ultrapassa o meu discernimento, ultrapassa qualquer coisa que eu pense nesse sentido. Porque olha o que diz ali nessa tradução da palavra pisteu, a última explicação sobre a palavra é convicção e verdade para a qual um homem é impelido, ou seja, ele é obrigado, ele é empurrado por uma certa prerrogativa interna, é algo que vem de dentro de nós e que supera a lei da alma. O que é essa lei da alma que Paulo está falando? A Bíblia fala em algum outro lugar que o nosso coração ele é enganoso. Só que esse coração que a Bíblia está falando é a nossa alma. A nossa alma ela é enganosa, ela não nos ajuda a fazer boas escolhas. E aí quando a gente tem essa realidade vivendo dentro de nós, a gente precisa entender que nós não temos mesmo nenhuma capacidade, gente, nenhuma capacidade de amar o suficiente a cuidar de algo que nós temos. Então é realmente chegar num lugar de profundo entendimento de que eu não tenho poder nenhum, porque eu não tenho o amor suficiente para cuidar dessas coisas. O amor que tudo crê, ele cuida de tal forma a que isso seja confiado a alguém. Então,
Ele supera a lei da alma de confiar somente naquilo que ela acredita. E eu vou dizer para você, querido, a alma, ela é muito enganosa, porque ela se alimenta das coisas que são mais fáceis de se alimentar. Falamos semana passada e eu repito isso porque faz parte desse contexto. Todos nós temos um espacinho vago dentro do coração que a gente começa a buscar de alguma forma alguma coisa. Todo mundo aqui, em algum momento na vida, já sentiu algum vazio, alguma coisa que faltava. Ou só eu que sou assim? Eu vivo isso todos os dias. A gente vive isso todos os dias. Nós passamos por momentos em que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor nos fazem meio que desanimar. A gente se sente meio que incapaz, a gente se sente meio impróprio, inútil. Tanta coisa que passa na nossa cabeça. Ou sou só eu, gente? Vocês estão me olhando com uma cara que parece que é só eu. Mas não sou só eu tenho certeza disso. Existe um vazio, existe um buraquinho na nossa vida que ele só pode ser completado por Deus. Mas como ele existe, a alma vai atrás do que for possível para ele ser sanado e saciado. E aí você vai saciar de várias formas. Mas existe um lugar, e é esse o lugar que a gente está falando que é o amor que tudo crê. E para a gente falar um pouquinho sobre o que ele é, eu quero falar sobre o que ele não é. Para que daí fica fácil quando a gente vai... Sabe quando a gente vai fazer prova do Enem, que vai... Enem é mais novo, né? Eu sou mais velho, na minha época não tinha Enem, mas tinha alternativas, né? E aí você ia na eliminação, né? Então você sabe, se era uma resposta lá que você tinha que completar, você vai eliminando aquilo que você tem certeza que não é e deixa só o que... No show do milhão, você podia escolher lá de eliminar metade das... Tô velho, né? Show do milhão, cara. Era incrível esse programa, era muito bom, era muito bom. Eu gosto do Silvio Santos, gente, desculpa, mas eu gosto do Silvio Santos. E é velho, e eu também sou, exatamente, então faz parte de todo o contexto. Mas no show do milhão você tinha a possibilidade de eliminar metade das opções para que daí você eliminasse aquilo que possivelmente poderia te ajudar a responder a resposta certa e assim vai, né? Por que eu falei disso? Porque eu vou falar o que não é, exatamente. O que o amor não é? O amor que crê, que tudo crê, não é. Esse amor, gente, não se trata de você acreditar em tudo o que falam para você. Porque quando a gente fala que tudo crê, pode soar com esse engano de que, então é um amor bobão. É um amor que releva todas as coisas. Mas não, esse amor que tudo crê, ele é muito mais esperto e inteligente do que a gente imagina. Um amor que trabalha com tudo crê, ele tem certeza do que ele acredita porque ele sabe com fatos e dados tudo aquilo que ele sabe pela pessoa. Semana passada eu falei sobre isso também. O amor, ele é confundido muito com sentimento. Mas amor não tem sentimento nenhum. Amor é decisão. Amor é algo que você toma realmente e faz. E a prova disso é exatamente esse lugar. Porque se fosse sentimento, se alguém vem... né, com aquele olhinho do Shrek lá, com os olhinhos atentos, abertos, né, pedindo alguma coisa, a gente facilmente deixa passar. Os meninos estavam aqui durante toda a parte do louvor, fazendo lá, assim, estavam de boa, mas estavam bagunçandinho aqui, né, brincando com os brinquedinhos e tal, né. O Gael é menorzinho, ele não entende muito e tal. E quando eles estavam fazendo tudo aqui, né, eu me irritei ali algumas vezes com ele. O amor que a gente conhece nesse mundo é um amor que é parecido com isso aqui, é um amor imaturo, é um amor que varia, né? Agora, o amor que eu tô falando, que é esse que é o que tudo crê, ele é um amor que ele não age conforme tudo que é falado para ele. Então, se você chegar para ele e falar qualquer coisa, ele vai acreditar e vai aceitar. Não funciona assim nesse amor. Esse tipo de amor é um amor tolo, é um amor insensato. E olha o que Provérbios 14:15, capítulo 14, versículo 15 diz: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Ele está falando aqui de uma característica que pode ser nossa. Se eu sou inexperiente, eu vou acabar acreditando em qualquer coisa. Mas se eu sou alguém que sou prudente, eu tomo cuidado para onde eu vou me dirigir. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Por mais que é realmente inacreditável e algo que é fora da nossa mentalidade ou possibilidade de acreditar em alguma coisa, que Jesus veio e morreu por nossos pecados, por mais que isso seja utópico na nossa cabeça e seja verdade, eu posso garantir para você que não existe nenhuma vírgula dentro dessa atitude de Cristo que foi baseada em sentimento.
100% do que Cristo fez foi baseado em decisão, num plano milimetricamente pensado, colaborado com Deus Pai e Deus Espírito Santo, pensado em quem, quando, onde, por quê. Pode parecer uma doideira e uma loucura, pode sim parecer nesse sentido. Mas aí a gente entra de novo em 1 Coríntios. A Bíblia fala que eu poderia dar a minha vida por alguém, mas se eu não tivesse amor no que eu estava fazendo, não teria valido de nada. Ou seja, o que Cristo fez continha um amor que é o amor que tudo crê. E por isso fez diferença para as nossas vidas. Se ele tivesse simplesmente se entregue naquela cruz, seria como qualquer um daqueles ladrões que estavam sendo entregues ali, morrendo também naquele lugar. Mas o amor que crê, ele sabe exatamente o que fazer em qualquer circunstância. Ele tem tudo planejado e pensado naquilo que a gente vai vivendo, naquilo que é fácil de viver. E a palavra, essa palavra de hoje, eu estou colocando o nome de músicas para a gente poder trazer alguns contextos aí. Né? Semana passada a palavra se chamava Vamos Viver Só de Amor? E a frase que eu estou dando para o nome para essa palavra é o amor que não se mede. Uma música, inclusive, que é conhecida, é secular, tá, gente? Eu estou trazendo um contexto para a gente poder só conectar algumas coisas. Porque, de novo, eu estou comparando o mundo com aquilo que o mundo oferece como amor e a gente está trazendo uma verdade sobre a Bíblia. Isso vale muito para nós, né? Mas eu também sou velho e essa música é do Cidade Negra. Eu não sei nem se existe ainda Cidade Negra, eu não sei nem quantos de vocês conhecem Cidade Negra aqui. Conhece, Ana? Vou perguntar para Ana de novo, porque a Ana... A Dona Leir também não conhece. São tudo adolescente. O Cidade Negra, ele tem uma música que fala o amor que não se mede, né? E, por incrível que pareça, o amor de Cristo é um amor que não tem mensuração. Mas, ao mesmo tempo que é um amor que não se mede, o amor que eles cantam naquela canção é um amor que é imaturo, porque ele vai variando conforme o que está chegando e o que está acontecendo. Depois, eu não te aconselho a ficar lendo a letra, nem ouvindo, porque tem alguma coisa ali que é legal, mas eu quero me basear na Bíblia, né? O que a Bíblia está trazendo é exatamente o contexto diferente daquilo. Um amor que não se mede, ele tem certeza absoluta do que ele está fazendo. Ele não tem nenhuma dúvida, ele não pestaneja em nada de fazer aquilo que ele quer fazer. Então, como a gente falou o que esse amor não é, a gente vai falar agora do que esse amor é. E a primeira coisa que esse amor ele espera o melhor das pessoas. Esse amor, ele crê no melhor das pessoas. Existe um estudioso bíblico americano chamado Anthony Tisselton, e ele diz o seguinte sobre esse amor que tudo crê. Esse amor refere-se a uma resiliência a contratempos e rejeições que nunca desiste das pessoas, independentemente do que façam. É um amor que não vai variar conforme aquilo que acontece ao redor. É um amor que é resiliente, que é persistente, que insiste, independente de contratempos e rejeições. Gente, não tem um amor no mundo que é mais rejeitado do que o amor de Jesus pela humanidade. Porque é um amor que a Bíblia mesmo deixa claro que foi por todos. Ele amou o mundo de tal maneira. E muitos desse mundo rejeitam esse amor. E é exatamente por isso que eu confirmo e garanto que esse amor não se move por circunstâncias, rejeições ou intempéries ou coisas que acontecem no nosso dia a dia. É porque Jesus poderia simplesmente, querido, eu falei isso também semana passada, no meio da história toda da cruz, ter chegado e falar assim, cara, não quero mais, eu quero ir embora. Jesus, Pai, me leva de volta, não vou morrer por eles, não vai valer a pena, olha o que estão fazendo aqui, imagina o que vão fazer lá na frente. Mas não, cara, Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo, ele tinha certeza do propósito que acontecia, estava sofrendo sim, estava doendo pra caramba, mas ele não desistiu de nada daquilo que ele fez. E é exatamente por isso, é porque ele nunca desiste das pessoas, independentemente do que elas façam. Olha para mim, você que está aqui nessa noite. Não interessa o que você fez na sua vida, ou o que você está fazendo na sua vida. Existe alguém que ama você de forma completa, absoluta, e que independe do que você faz. Esse amor, ele é um amor que não consegue ser mensurado pelas coisas que eu faço.
porque ele não depende de mim. Esse amor não depende de mim. Esse amor depende de um Deus que é resiliente o suficiente para encarar qualquer circunstância, mantendo esse amor ao nosso favor. É um Deus que foi para a cruz, é um Deus que foi machucado, é um Deus que foi humilhado, é um Deus que se fez homem, é um Deus que largou tudo que tinha em favor das nossas vidas. É um Deus que faz com que todas as coisas sejam transformadas na nossa vida. É um Deus que não depende de outras coisas, porque esse amor é um amor que espera pelo melhor das pessoas. Esse amor, querido, ele trabalha com o benefício da dúvida. Esse amor, ele espera ver até onde a gente vai. Ele vai caminhando com a gente, ele vai percebendo como as coisas estão acontecendo, ele acompanha a gente nisso que a gente está fazendo. Certo ou errado, ele continua ainda dando a possibilidade da dúvida de que alguma coisa pode mudar em nós. E quando a gente fala desse amor que trabalha com o benefício da dúvida, a gente pode relembrar inclusive a história que eu contei lá no começo. Aqueles policiais e tudo que foi julgado daquele homem não se trabalhou com a possibilidade da dúvida. Simplesmente chegaram com o decreto, né, com a condenação, e ele foi preso. Mas alguém no meio desse caminho todo pensou, poxa vida, tem algumas coisas que não foram feitas e que podem ajudar. Numa dessa realmente não é esse homem, é outro, e assim por diante. E é exatamente assim que o amor de Deus trabalha com a gente. Ele vê a gente pecando, ele vê a gente errando, ele vê a gente fazendo algumas coisas, mas ele não desiste de fazer a gente chegar no lugar que a gente precisa chegar. Uma palavra que pode ser bem clara aqui é a palavra que é esperança. É um amor que é esperançoso. É um amor que espera de nós a possibilidade de viver diferente daquilo que a gente vive. E olha para mim de novo, não interessa o que você está fazendo, o amor de Deus por você não mudou. O amor de Deus por você não é menor. O amor de Deus por você nunca deixou de ser grande como ele é. Outra coisa que esse amor é um amor que nunca perde a fé. E como a gente falou da esperança aqui nesse primeiro ponto, a gente agora vai falar dessa fé, que faz parte desse crer, né? O que é essa fé? O que esse amor trabalha? Esse amor trabalha uma certeza inabalável quanto ao futuro. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a carta escrita à igreja dos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim, gente, presta atenção. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. O amor que tudo crê é um amor que é baseado em fé. Ou seja, ele é um amor que tem certeza daquilo que espera, mas ele também é um amor que tem como base prova das coisas que ele ainda não vê. O que eu estou querendo dizer com isso? O amor que nunca perde a fé, e aí complementa o que a gente falou agora no primeiro ponto, é exatamente esse amor que está vendo o que está acontecendo na tua vida, que está vendo como você está vivendo, e mesmo vendo que o que você está fazendo não é algo bom para você, ou é algo que não vai ser bom para a história, ou que não vai ser bom até para o próprio Deus, enfim, esse amor ele olha isso aqui, mas ele consegue olhar além. Ele consegue ver que isso daqui pode chegar nesse lugar. E é exatamente baseado nessa esperança e nessa fé, ou seja, naquilo que ele não vê, mesmo assim ele confia que vai chegar nesse lugar. Nós estamos falando de um amor que não se baseia naquilo que está acontecendo nesse momento, mas que consegue ver o futuro. Por isso ele nunca perde a fé. Ele não precisa, eu não preciso ver para crer o que o amor pode fazer. Eu não preciso esperar ver alguma coisa para saber que o amor pode fazer alguma coisa por mim e por você. Não se trata de receber o resultado aqui nesse mundo. E aqui é um engano gigantesco que a gente acaba vivendo também. A gente, com base nesse amor, a gente vai vivendo e vai passando e a gente vai achando que daí o amor transforma a gente a tal ponto de que em algum momento tudo vai dar certo nesse lugar e a gente vai viver uma vida adequada, maravilhosa, linda, perfeita, né? Com pôneizinhos e tudo mais, né? Mas deixa eu te contar uma coisa, gente. Essa expectativa, essa esperança não pode ser baseada nas coisas desse mundo.
Porque esse mundo ele já é condenado, né? Oi, amor. Tá tudo bem? Esse amor, ele não se baseia dessa forma, porque ele não se baseia num resultado instantâneo. É claro que a gente vai aproveitar muita coisa nesse mundo, gente. Glória a Deus que a gente pode aproveitar muita coisa com Deus nesse lugar. Mas eu também te digo que tem muita coisa que você espera viver e aproveitar aqui que você não vai conseguir fazer isso aqui, porque nesse mundo a gente não tem como achar uma solução. Ou eu também estou enganado que a gente também tem certeza disso, né? Quantas vezes você já ouviu do seu pai, da sua avó, ou quantas vezes você mesmo falou a seguinte frase: esse mundo não tem mais jeito. Eu falava muito para Sabrina: para o mundo que eu quero descer. Porque em alguns momentos as coisas vão acontecendo. Eu vou trazer um contexto aqui, e agora independe de direita e esquerda, né? Mas é que algo foi extremamente recente, né? Ontem o Donald Trump foi baleado, né? Passou de raspão uma bala na orelha, enquanto ele estava num comício a céu aberto, né? E a gente consegue ver ainda pessoas vendo aquilo e falando: pelo menos tinha sangue. Porque daí comparou com o que tinha acontecido com o Bolsonaro aqui no Brasil com relação à facada, né? E são comentários, gente, que fazem com que a humanidade seja diminuída num lugar, num grau. Porque eu não estou falando agora de direita e esquerda, gente, eu estou falando de vida, né? Eu estou falando de um ser humano como eu. Agora, independe se eu penso como ou não penso como. São coisas que fogem da realidade. E aí eu falo pra você, eu vou dizer isso pra você. Como que você espera que esse mundo traga alguma solução pra você? Ou que traga uma resolução ou algo que seja bem bom de sentir quando a gente tem uma verdade como essa, um fato como esse? Mas nós estamos falando de um amor que não se baseia nas coisas desse mundo. Ela se baseia em coisas que são extraterrenas, né? No sentido de fora dessa realidade que a gente vive. Agora, esse amor que espera o melhor das pessoas e que nunca perde a fé, ele não é possível ser vivido se eu estiver fora de Deus. Não existe a possibilidade de eu viver um amor desta verdade se eu não estiver com Deus. Se eu estiver fora desse Deus, eu vou dizer para você e eu te garanto, você não consegue viver o amor que a gente está falando aqui. E isso não estou falando para você, eu estou começando a falar por mim. Gente, tem muita gente, né, e eu falo isso muito também, né, tem muita gente que acha que pastor tem que ser perfeito ao nível hard. Quem já convive comigo há muito tempo sabe exatamente como eu sou. Sou muito feliz com Deus, tenho muitas coisas boas ao meu redor, acho sim que eu sou muito bom em muita coisa. Mas tem tanta coisa que precisa ser trabalhada e mexida. Tanta confiança que às vezes eu desconfio em Deus, que eu ainda não tenho certeza. Mas existe um lugar que eu posso levar, e é para Deus. Não existe outro lugar. Então, se eu não viver com Deus, eu não consigo alcançar esse amor. Não se trata da fé que nós temos em Deus. Presta atenção. Não se trata da fé que você tem em Deus. Se trata da fé que Ele tem em nós. Como assim, Júnior? Deus tem fé em nós? Que coisa mais absurda, qual que é a palavra? Heresia, coisa horrível. Não. O amor de Deus por nós é tão grande que Ele deposita uma fé incalculável sobre nós. É um Deus que acredita em nós o tempo todo. Olha para mim de novo. O rei Davi escreveu um salmo que eu acho lindo, gente. É um dos textos mais lindos que eu vejo na Bíblia. E ele fala assim: pode o meu pai e a minha mãe se esquecer de mim. O Senhor, ao contrário, jamais vai se esquecer da minha vida. Você pode ser resultado de muita coisa. Você pode vir de uma família totalmente desestruturada. Você pode ter perdido o contato com teu pai, com a tua mãe, com seja lá quem for. Existe um Deus que confia, crê em você, tem fé na sua vida, de tal forma que nada daquilo que esse mundo ofereceu para você é suficiente para fazer você ser menos do que você é. Podem vir pessoas falando contra você palavras, querido. Você pode ter sofrido bullying tua história inteira de escola.
Você pode sofrer no teu trabalho nos dias de hoje, perseguição, porque você acredita em alguma coisa que os outros não acreditam, sei lá, o que pode estar acontecendo na tua vida. Não se trata da fé que você tem em Deus. E olha que legal, gente. Deus sabe que a nossa fé não é grande o suficiente. Quando Jesus está com os discípulos, ele pega uns grãozinhos de semente de mostarda e ele fala, olha, se a fé de vocês fosse do tamanho desse grão de mostarda. E por que ele está falando isso? É porque ele sabe qual é o nosso limite, gente. Mas eu estou falando de um Deus que não tem limite. Então não interessa o tanto de fé que você tem nesse Deus. O que importa é o tanto de fé que Ele tem em você. E é isso que nos dá a base para que a gente possa caminhar e experimentar desse amor que tudo crê. Só é possível porque Deus acredita em mim e em você. Só é possível viver um amor que tudo crê porque Ele acredita em mim e em você. Ele é o próprio amor que tudo crê. Querido, eu e você, nós tínhamos todas as condições para provar que a gente não era merecedor desse amor. Eu vou começar com Adão e Eva, que fizeram o que fizeram. E se você pegar a história inteira da humanidade, você vai vendo muitas outras coisas acontecendo. E Deus teve, gente, sempre falo isso também, Deus teve muitas oportunidades de, num estalar de dedos, acabar com tudo. Ah, não, desculpa. O banheiro é na frente aí. Na frente. Isso. Aham. Não precisa descer, não. Nós tínhamos todas essas condições, gente, de mostrar que a gente não era merecedor. Estava falando que Deus, com todo o seu poder, Ele podia ter simplesmente feito assim, desfeito tudo que tinha feito e refazer tudo de novo. Concordam comigo ou não? Mas Ele decidiu ter uma fé tão grande em nós, creu que em algum momento a gente daria certo no meio do caminho. E isso foi tão verdade que Ele pegou o único filho que Ele tinha para entregar em nosso favor. Você não precisa ter dúvida, você não pode ter nenhuma dúvida de quem Deus é para você quando você entende o que Ele fez por você. Deus amou tanto o mundo, ou seja, ele acreditou tanto em nós, que Ele deu o seu Filho, Ele confiou o que Ele tinha de mais importante. O amor que tudo crê, aquela tradução que a gente viu lá no começo. Ele amou tanto, confiou tanto em nós, acreditou tanto em nós, que Ele pegou o que Ele tinha de mais importante e entregou numa cruz em nosso favor. Um lugar que era inclusive nosso. Ele mesmo fez com que fosse eliminado. A cruz, ela sempre manterá a fé dele em mim. A cruz vai ser sempre o memorial de que Deus acredita em mim. Mas é um memorial para Ele. Não é só para nós. Quando Ele olha para aquela cruz, Ele viu o quanto Ele confia em nós, ao ponto de entregar o que Ele tinha de mais importante em nosso favor. A cruz se transforma nesse memorial para Ele e no memorial para nós, porque daí quando nós olhamos isso, nós vemos que nós somos resgatados por esse Deus. Mais importante é a fé dele por mim do que a minha fé nele. Porque, gente, sozinhos nós não temos força bastante para manter esse lugar. Ele é um Deus que consegue se manter nesse lugar de acreditar em nós, independente das coisas, porque Ele é Deus. Nós somos seres humanos, Ele sabe da nossa limitação e que nós, infelizmente, não conseguimos manter por todo o tempo essa verdade também dentro de nós. Mas existe um lugar, gente, eu quero já começar para o fim agora. Mesmo que se falhe, mesmo que eu falhar, mesmo que você falhar, porque nós temos muitos motivos para provar que não vale a pena crer na humanidade. A gente já falou, inclusive, de um exemplo aqui agora. Mas nele, em Deus, tudo o que é mal em nós morre. Assim como Cristo, que carregou tudo que nós tínhamos de mal. Tudo que nós temos de mal, gente, em Deus morre. A cruz, ela prova o quanto é possível nós crermos nesse amor. Porque Ele foi capaz de fazer o que Ele fez por nós. Não se trata de crer que o amor revela todas as coisas. Presta bem atenção nisso aqui. Revela não, releva.
não se trata de crer que o amor releva todas as coisas, mas sim que ele transforma todas as coisas. Vou repetir aquilo que a gente falou no começo. O amor de Deus, ele não é um amor bobo. Ele sabe exatamente onde a gente está e qual é a nossa condição. Então não se trata de um amor que vai relevar tudo o que você fizer na sua vida. Mas se trata de um amor que transforma todas as coisas. Se trata de um amor que muda verdades para nós. Se trata de um amor que muda crenças que nós temos dentro de nós. A gente foi essa semana assistir Divertidamente 2. Já falei desse filme várias vezes. Gente, chorei muito assistindo. Eu sou chorão, tá? Tô me segurando. Hoje quase que eu chorei. Faz um tempinho já que eu não choro. Hoje pode ser que até o final ainda aconteça. Mas não vou dar spoiler, né? Mas isso eu posso falar porque isso faz parte da realidade da psicologia, né? Nós temos dentro de nós as nossas convicções, que são baseadas naquilo que acontece na nossa vida. O que eu tô falando, gente, é que nós temos um Deus que pode transformar qualquer que seja a convicção que foi gerada na sua vida por qualquer que seja o motivo. Ele não depende das circunstâncias para que você seja mudado. Ele não vai relevar se alguma coisa não estiver em ordem na sua vida, porque ele é um Deus que nos ajuda a caminhar da forma mais adequada para nós mesmos, inclusive, possível. Mas ele é um Deus que vai mostrar a verdade para você e crendo, acreditando de verdade que você consegue, vai te dizer qual é o caminho que você vai percorrer. E essas convicções, essas crenças, elas vão se transformando dentro de nós. A crença de que você não presta para nada, Deus vai transformando. E como que ele transforma? Dando seu filho naquela cruz. A crença de que você não merece o que você tem, vai passando. A crença de que você não tem tudo o que você precisa, vai passando, porque a palavra diz que a graça do Senhor é que nos basta. Não tem mais nada que a gente precise na nossa vida. Dentro dessa realidade, eu quero trazer isso para você, que é necessário crer na regeneração de qualquer pessoa. Por pior que essa pessoa seja, é possível uma regeneração. E sabe como que eu garanto? Eu garanto olhando para mim. Eu, o pior dos piores, regenerado em Deus. E cada um de nós nos enxergando dessa forma vai fazer com que a gente consiga realmente viver coisas maiores. Então, se tem algo para te dizer como algo prático para você viver através dessa palavra, comece entendendo o amor de Deus por você, porque não se trata do que você faz, porque se tratasse do que você faz, ele já teria acabado, pode ter certeza. Estou falando de experiência própria. Ele não se baseia nas suas atitudes, ele se baseia em quem Deus acredita que você é. Comece acreditando nisso, que Deus ama você de verdade, nesse nível de acreditar em você mesmo sendo quem você é. E não tem problema você reconhecer que você não é tudo aquilo que você gostaria que fosse. Muito pelo contrário, esse é o grande segredo para que a gente chegue nesse lugar e encontre em Deus essa resposta. Entender esse amor que crê só é possível por meio da cruz. Eu quero pedir para você se colocar de pé para a gente terminar. E eu quero terminar falando algo que inclusive o Du tocou aqui no louvor, mas não precisa ser essa no final, tá? Mas eu quero contar isso porque eu acho que tem tudo a ver com esse contexto. Pode ser Me Ama, filho. Não sei se você pensou nessa. Então fechou. Desculpa. Não sei quantos aqui perceberam, né? E pode ser que não seja uma música conhecida por todo mundo, mas uma das canções que o Du cantou, acho que foi a última, inclusive, ele fala, né, que ele me deu um destino, uma capa, cajado, pão, me deu um novo anel, me colocou sandálias novas e assim por diante. Esse texto, essa história que o Du contou ali, é uma história que é baseada numa história que Jesus contou quando ele estava aqui na Terra, que é a história do filho pródigo. E para mim, é o maior exemplo de que Deus realmente confia na gente de forma praticamente cega. E agora eu tô falando cega no bom sentido, porque não é um amor bobo, tá? Eu não vou contar a história inteira, mas eu quero contar essa partezinha que pra mim ela realmente é muito impactante.
A gente está falando de um Deus, e essa história ela conta que o filho mais novo de um senhor, né, de um cara que tinha muitas riquezas, decidiu sair de casa, pediu metade ali da herança, né, a sua parte da herança, para aproveitar a vida, e ele aproveitou a vida inteira que ele tinha. Só que ele gastou tudo que ele tinha recebido da herança, e ele se vê no meio de um monte de porco, literalmente, comendo da comida dos porcos. Ou seja, na verdade, ele não podia comer da comida dos porcos porque era comida dos porcos. Ele estava passando necessidade, ele estava passando um momento muito específico, muito difícil nessa história. Mas eu quero que você pause a história nessa cena e a gente agora vai para uma outra cena. A Bíblia fala que esse pai aguardava todos os dias esse filho de volta. E a cena que eu tenho na minha cabeça quando eu leio essa história é uma janela, uma casa muito bonita, sei lá, de 2 andares, quem sabe, e esse pai empoleirado naquela janela, desde o momento em que ele acorda até o momento que ele vai dormir, esperando esse filho retornar. E vão passando-se os dias e o menino vai aproveitando tudo que ele tem e ele não volta. Até o momento em que ele se enxerga nesse lugar de necessidade extrema. E o que vem à cabeça desse menino é, cara, olha o que eu tinha na casa do meu pai e eu abri mão de viver tudo aquilo para eu viver uma experiência própria, uma experiência minha, da forma como eu achava que deveria ser. E o que vem na mente dele, querido, é: eu não sou mais filho, porque eu já recebi parte da herança, eu não tenho mais nenhum vínculo de paternidade com esse cara. Mas parando para pensar, os caras que servem esse meu pai, esse cara, tem tanta comida boa e eu aqui passando fome no meio de porco. Eu vou voltar para minha casa, mas eu não vou voltar para minha casa como filho. Eu vou voltar como servo. Basta ele me aceitar para que eu sirva nessa casa e para mim tá de bom agrado, porque eu vou poder comer alguma coisa, eu vou poder viver de uma forma mais digna do que eu estou vivendo aqui agora. E a Bíblia fala que esse menino volta. E a Bíblia fala que esse pai estava novamente aguardando esse menino. Gente, eu sei que eu sou muito criativo quando eu começo a imaginar essas coisas, mas é porque essa cena para mim ela deve ser exatamente dessa forma. Eu imagino, porque a Bíblia fala que o pai olhou e de longe ele reconheceu que era o filho dele voltando. Poderia ser qualquer pessoa naquela estrada, mas de longe ele reconheceu que era o filho que estava perdido. E a Bíblia fala que esse homem sai na direção, correndo na direção desse menino. E ele dá um abraço, e a Bíblia fala que ele abraça, que ele beija. E esse menino cai de joelho diante do pai dele e fala assim: eu não sou digno de nada do que você tem para me oferecer. Eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, eu não mereço nada disso. Me aceita como um servo, que tá bom demais. E esse menino nem termina de falar, gente. Esse homem vira para ele e fala, eu imagino, né? Fica quieto, menino. Não sabe de nada. E ele vira para os seus servos e fala: gente, traz roupa nova, traz um anel de verdade novo, traz novas sandálias, vamos matar um boi, vamos fazer uma festa, porque aquele que estava perdido está de volta. Por que eu estou contando essa história, querido? Porque eu estou falando de um Deus que está numa janela esperando, quem sabe, você voltar por esse caminho. Simplesmente porque Ele é um Deus que crê em você. Simplesmente porque o amor dele é um amor que foi capaz de fazer com que ele abrisse mão do que ele tinha de mais importante na vida dele para que você pudesse ocupar um lugar especial junto com ele. Se tem coisa para ser consertada, gente, olha aqui para mim, vai ser consertada, fica tranquilo. Até porque o filho pródigo, quando ele voltou, ele não se manteve como ele estava. Ele teve que trocar roupa, ele teve que colocar um anel novo, ele teve que trocar sandália. E isso não é tão agradável assim, né? Eu imagino que foi desagradável. E eu sei que tem muita coisa na nossa vida que a gente precisa ir transformando. Mas o primeiro passo é o mais importante, é entender que ele crê tanto em mim, ele crê tanto em você, que ele foi capaz de entregar o que ele tinha de mais importante pela sua vida.
e que a partir desse primeiro passo, todas as transformações, regenerações e tudo que for necessário vai acontecer. Não tenha medo disso. Então, eu quero pedir para que todos nós fechemos os olhos e eu quero fazer um convite. E se sinta muito à vontade de você aceitar ou não esse convite. Mas eu creio que o Senhor está querendo dizer para nós nessa noite que Ele tem fé suficiente em nós para nos ajudar a viver realmente coisas diferentes. Nós estamos falando de um Deus que crê em você, querido. Quem sabe você, como eu, foi concebido numa relação fora do casamento. O meu pai e minha mãe, quando casaram, eles já casaram, ela já estava grávida de mim. Ela se casou comigo na barriga. Continue de olhos fechados, por favor. E em algum momento passou pela cabeça dela a possibilidade de abortar. Quem sabe você é um resultado desse. Quem sabe a sua família, sua mãe, seu pai, pensou em abortar você, pensou em fazer com que a sua vida fosse exterminada. Não foi porque Deus tinha clara certeza sobre quem era você. Não foi porque Ele tinha algo especial para você. E eu creio que nessa noite o Senhor está aqui para nos trazer essa certeza no nosso coração. Se de alguma forma você é alguém que precisa realmente dizer para o Senhor e acreditar que Ele acredita em você, eu quero convidar você para vir aqui para frente para nós orarmos por você. Se você quer estar com esse Jesus que fez tudo por nós, tudo por você, vem aqui para frente. Se você quer que nós oremos por você por algum motivo, eu também quero convidar você a vir aqui para frente. Mas que você tenha certeza, querido, que esse primeiro passo, ele vai ser dado por você, porque um passo antes foi dado por Jesus, que foi de se entregar naquela cruz, e nós somos gratos a Deus por isso. Enquanto nós cantamos, se você quiser, venha para frente para nós orarmos. Em nome de Jesus. Como que é teu nome? Carolina. Carolina. Espírito Santo de Deus, eu clamo o Senhor agora, nessa noite. Eu clamo o Senhor agora, nesse momento, sobre a vida da Caroline, Pai. A Tua semente, Deus, a palavra que foi trazida aqui, Deus, de alguma forma, trouxe certeza ao coração dela, Deus, de quem ela é, Deus. Alguém que não foi esquecida, alguém que não foi inutilizada, alguém que não foi ignorada. E não foi ignorada por quem é mais importante, que é o Senhor. Homens, mulheres, pessoas podem ter de alguma forma agido de forma contrária ao Senhor. Mas assim como Davi, Deus, a mãe e o pai podem esquecer. O Senhor jamais esquece. Cada lágrima derramada, Deus. Cada minuto, Senhor Deus. Cada minuto trancada no quarto. Cada minuto sofrendo. Cada minuto pensando em tantas coisas. Cada minuto desses contado pelo Senhor. Assim como esse pai que estava na janela esperando seu filho. Esse retorno, Pai. Esse retorno ao Senhor, Pai. Na vida da Caroline, Deus. Nós oramos, vem de encontro a ela. Vem de encontro a ela. Que ela saiba, que ela conheça, que ela entenda, que ela receba desse verdadeiro amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar agora, Pai, dessa visão que o Senhor me deu, Pai, da luz entrando num quarto escuro, Pai. E eu quero clamar agora, Senhor, entre com a Tua luz dentro da casa da Carolina hoje, Pai. Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem tentado, Pai, de alguma forma, ceifar a vida dela, Pai, nós vamos agora contra isso, Pai. E nós declaramos a zoe de Deus sobre ela, a vida de Deus sobre ela. O Senhor me mostra a luz entrando no Teu quarto. O Senhor me mostra a luz entrando no Teu quarto. Senhor, nós queremos, Senhor, ser suporte e sustento, Pai.
Nós queremos suportá-la, Senhor, em oração, em caminhada, Pai, contigo, Pai. E declaramos diante do mundo espiritual que ela não está sozinha, que ela não foi esquecida, Pai. Nós clamamos agora, Pai, venha com a tua restauração sobre a vida dela. Venha, Senhor, com renovo, refrigério, consolo, Pai. Tira, Senhor, ela deste lugar, Senhor. A gente tem trazido dor ao coração dela, porque o Senhor declara hoje diante do mundo espiritual que o Senhor a ama, crê nela, que há por que continuar, há por que seguir em frente. Senhor, ajuda ela, Pai, a não parar, a não desistir, Senhor. Essa é a nossa oração juntos, Pai, como igreja. Ajuda-nos a não parar, ajuda-nos a não desistir, Pai. Que o teu amor, Senhor, venha resplandecendo sobre ela como a luz, Senhor, que brilha, brilha, brilha até que vire dia claro, Pai. Nós profetizamos vida sobre a Carol, Pai. Agora, em nome de Jesus, Zoe de Deus, vida de Deus, consolo do Senhor. Nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor a trouxe até aqui, Pai. E eu creio que o Senhor queria tocá-la, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos. Carol, você pode repetir uma oração comigo? Senhor Jesus, eu declaro que eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor acredita em mim, que o Senhor morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive em mim. Eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador para toda a minha vida. Me traz a alegria nos momentos de tristeza. Me traz a festa nos momentos de luto. Transforma minha fraqueza no seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por tanto amor